Bom dia, aqui é o Arthur e estou gravando esse vídeo para apresentar uma tese de mestrado em aquicultura chamada, o título do trabalho é Adição de bicarbonato de sódio como estratégia de manutenção de linhagens em cultivo indoor da macroalga Capaficus alvarezi. Autora Tatiane Beatriz Malinowski-Baran, do curso de aquicultura da UFSC. E meu nome novamente é Arthur Alves Medeiros. Os links para o acesso estão aí disponibilizados. Para introduzir o tema, falando sobre a Capaficus alvarezi, é uma macroalga vermelha, uma rodófita, e ela representa uma grande fonte de ficocoloides, que é uma propriedade espessante e estabilizante de ampla aplicabilidade em indústrias alimentícia, farmacêutica e cosmética. Logo, é uma espécie economicamente importante. A espécie é natural das Filipinas e da Indonésia, e o seu extrato pode ser usado como fertilizante agrícola, como agente biorremediador, entre outros usos. O cultivo da Capaficus alvarezi no Brasil foi inserido em 1995, em São Paulo, trazido do Japão, uma muda japonesa, e em Santa Catarina o cultivo experimental começou em 2008. E os melhores resultados em Santa Catarina foram obtidos nos meses mais quentes do ano, pois a baixa temperatura compromete a sobrevivência da espécie. Por esse motivo é necessário fazer o cultivo indoor da Capaficus alvarezi para poder controlar as condições, manter a biomassa ideal para reinserir o cultivo no mar. Então, o principal objetivo desse estudo é verificar a eficácia da suplementação de bicarbonato de sódio nesta fase do cultivo indoor, para poder manter essa biomassa durante os períodos mais frios do ano, para poder reinserir a Capaficus alvarezi no mar e na época mais quente, que é a época que ela vai ser mais produtiva. Agora, falando da importância do carbono e do uso do carbono no cultivo, em águas marinhas, o carbono inorgânico dissolvido ele está nas formas de ácido carbônico, dióxido de carbono, bicarbonato e carbonato. E o que define em qual forma o carbono se encontra é principalmente a alcalinidade, a temperatura e a salinidade da água. E o carbono é um elemento fundamental para as funções vitais dos organismos, e tem que estar presente nos cultivos, né? E essa inserção do carbono, essa suplementação de carbono, ela pode ser feita pela adição de gás carbônico, CO2, porém essa tese defende que a suplementação com bicarbonato de sódio é uma alternativa mais viável, pois ela possui um menor custo econômico e uma maior solubilidade na água que o gás carbônico, gerando então uma melhor eficiência para o cultivo. Agora, falando dos materiais e métodos do trabalho, o local de estudo foi um laboratório de macroalgas da UFSC, localizado na Barra da Lagoa, em Florianópolis, Santa Catarina. O material biológico utilizado foram segmentos apicais de tetrasporófito verde de Capaficus alvarezi. Os talos foram aclimatados por 30 dias e logo se deu início ao experimento em água do mar, né, utilizando água do mar esterilizada, enriquecida com solução nutritiva, irradiação controlada, com fotoperíodo de 12 horas, temperatura de 25 graus, mais ou menos 1, salinidade 35 e aeração constante no meio. Foram feitos experimentos preliminares, que foi com o objetivo de definir melhor a concentração de bicarbonato de sódio. Então, os talos foram cultivados em 3 diferentes concentrações, de 7, 14 e 21 gramas por litro, e cultivados em triplicatas, fazendo o cálculo semanal da taxa de crescimento. Então, após esses estudos preliminares, foi feito um delineamento experimental, no qual o experimento foi dividido em 2 etapas. A primeira etapa consiste em cultivar os talos em frascos de 1 litro, com densidade de 7 gramas por litro, que foi considerada a melhor, e durante 3 semanas.
com água do mar esterilizada, enriquecida com solução Vostoch 50%. Foi fornecida suplementação semanal de 1 e 3 micromol de bicarbonato de sódio, chamados de tratamento 1 e tratamento 3, respectivamente, e também foram feitas amostras controle, no caso, amostras sem adição do bicarbonato de sódio. E os meios de cultura e recipientes foram trocados semanalmente. A segunda etapa do experimento, primeiro a densidade de biomassa foi novamente ajustada para 7 gramas por litro, e as algas de todos os tratamentos foram cultivadas então apenas com água do mar enriquecida com a solução Vostoch por mais 3 semanas, no caso sem o bicarbonato de sódio. E essa etapa ela tinha como função simular a transferência para o mar, né? E novamente o meio de cultura e recipiente foram trocados semanalmente. Então, no caso, na primeira etapa seria a simulação dessa época mais fria do ano, no qual tem que ser feito um cultivo indoor. Na segunda etapa seria uma simulação da reinserção no mar, né? No caso, seria nas épocas mais quentes do ano. E ao final de cada semana foi calculada a taxa de crescimento, e ao final de cada etapa foram retiradas amostras de 1 grama de todas as réplicas e armazenadas a menos 80 graus Celsius para posteriores análises. Agora, sobre os principais fatores analisados, a taxa de crescimento ela foi obtida semanalmente, no momento das trocas dos meios de cultura. Então, os segmentos apicais foram lavados com água do mar esterilizada, secos com papel toalha e pesados. E assim pôde-se calcular a taxa de crescimento específico através da fórmula proposta por Young em 2013, no qual a fórmula está aí a seguir: a taxa de crescimento leva em consideração a biomassa final e o tempo em dias. Também outros fatores importantes: pigmentos fotossintetizantes. Foram feitas extrações dos pigmentos a partir de 1 grama de amostra de cada tratamento. Também foi feita a análise da anidrase carbônica, obtida através das amostras de 0,5 gramas de talo fresco congelados em menos 80 graus Celsius, e fazendo um rompimento celular por tratamento ultrassônico através de um homogeneizador Sonic Ruptor 250. E também foram coletadas amostras para análise em microscopia de luz. As amostras foram fixadas em solução para formaldeído 2,5%, diluída e armazenada em 4 graus Celsius. Agora, trazendo os resultados. Primeiro, a definição de concentração de bicarbonato e densidade de biomassa. Os estudos preliminares indicaram que algas cultivadas com densidade de 7 gramas por litro apresentam maiores taxas de crescimento em todos os tratamentos da primeira etapa, enquanto nessa mesma etapa, os tratamentos com 3 micromol de bicarbonato de sódio foram significativamente menores do que os outros tratamentos, incluindo o controle, né, sem o bicarbonato. Já na segunda etapa, esse mesmo tratamento com 3 micromols de bicarbonato foram significativamente maiores que todos os outros tratamentos, incluindo o controle. E agora, falando do efeito do bicarbonato de sódio no cultivo, na primeira semana não houve diferença significativa para os tratamentos. Na segunda semana observou-se diminuição do crescimento para o tratamento 3, porém logo na semana seguinte as taxas de crescimento no tratamento 1 e 3 apresentaram-se maiores em relação ao controle. Na primeira semana da etapa 2, as taxas de crescimento de tratamento 3 aumentaram significativamente em relação a todos os outros tratamentos. Em termos de pigmentos fotossintetizantes, a influência do bicarbonato de sódio nos pigmentos fotossintetizantes da capa Ficus alvarezi só foi observada para a clorofila A no final da segunda etapa em algas do tratamento 1. Então, só nessa que houve alguma influência do bicarbonato de sódio. As concentrações de carotenoides não apresentaram diferença significativa entre os tratamentos. Na anidrase carbônica não foram observadas diferença significativa entre nenhum tratamento, e na análise de microscopia de luz, os tratamentos com bicarbonato de sódio apresentaram um espessamento da parede celular das células corticais em relação ao controle, sendo o maior espessamento para o tratamento 1 no final das etapas 1 e 2. E a conclusão do trabalho, a tese apontou que o tratamento com a suplementação de carbono adicionando
3 micromol de bicarbonato de sódio para Capa ficus alvarezi é uma alternativa viável e eficiente para a manutenção da biomassa em períodos desfavoráveis. Durante a primeira etapa, a biomassa não aumenta, o que não aumenta os custos, e logo que seja inserida no mar, as alterações bioquímicas geram uma reação eficiente dos propágulos, de forma que o primeiro cultivo após o inverno já deva ser rentável.